Bom, irmãos, nós vamos continuar hoje falando sobre tribulação, falando um pouquinho mais sobre a tribulação. A gente falou bastante sobre a primeira fase, né? E hoje eu vou falar um pouquinho da mudança, né? Da metade ali, quando houver a mudança, que vai resultar na segunda parte da tribulação, o segundo 3 anos e meio. Vamos lá. Como já estudamos, a tribulação será um período de 7 anos, de 360 dias cada ano, dividido em 2 partes de 3 anos e meio cada uma, equivalentes a 1.260 dias, ou 42 meses, ou um tempo, mais 2 tempos, mais metade de um tempo. Conforme revelado por Deus a Daniel. A gente pode ler tanto Daniel capítulo 7, versículo 25, como 9, 27, dá a ideia de que esse período será dividido em 2 pedaços. Né? Esse período também é conhecido como angústia de Jacó. Então, eu queria ler esse versículo com vocês, está em Jeremias capítulo 30. Diz assim: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Amém? Nós podemos ler também Daniel 7 e 25. Ele proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Eles serão entregues na sua mão por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, aquelas 3 situações. 1.260 dias equivalem a 3 anos e meio, 3 anos e 360 dias. Okay? Equivale a 42 meses. Cada ano tem 12 meses, seriam 36, 3 anos, mais 6 meses, 42. Ok? Também equivale a esse tipo de contagem. Um tempo mais 2 tempos. São 3 mais metade de um tempo. 3 anos e meio. Nós precisamos lembrar que antes do início da tribulação, ou seja, antes da tribulação começar, segundo o nosso entendimento, como também de todos aqueles que são pré-tribulacionistas, a igreja já vai ter sido retirada da terra, antes de começar, ok? Para confirmar, vamos ler lá 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 17. Diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, é o versículo 18. Porém, embora a igreja, como nós a conhecemos e vivemos hoje, já terá sido arrebatada, durante o período da tribulação, vai haver uma nova igreja. Uma igreja autêntica, né? Pessoas que foram deixadas para trás, até o nome de alguns filmes, né? Uma série de filmes, que fala o que acontece na terra com as pessoas que não foram arrebatadas. Essas pessoas vão descobrir que tudo aquilo que elas ouviam falar sobre o Senhor era real. Ou porque ouviam e não criam, ou porque estavam do lado de pessoas que buscavam e eles não buscavam. De repente aquilo vai ser um impacto, e essas pessoas, muitas delas vão ser despertadas para buscar a Deus. Porém,
não vai ser fácil para essas pessoas. Desde o início da tribulação, esses novos convertidos, esses recém-convertidos, né, esses que se tornaram cristãos após o arrebatamento da igreja, após o Espírito Santo ser recolhido, essas pessoas vão enfrentar uma perseguição muito grande, muito intensa. E vai haver, digamos assim, num determinado momento, um martírio para essas pessoas. Isso pode acontecer, inclusive, na primeira fase, nos primeiros 3 anos e meio da tribulação, onde a perseguição não vai ser descarada, mas ela vai acontecer. Muitos terão que rejeitar a sua fé ou ser martirizados, ser mortos. Mas, depois de ter visto a igreja ser arrebatada e ver os sinais se cumprindo, essas pessoas terão um convencimento que vai sustentá-las. E muitos vão preferir morrer do que negar a sua fé. Essa tribulação vai ser por quê? Vai acontecer por várias coisas, mas vamos falar um pouquinho sobre essas pessoas. Vamos ler Apocalipse, capítulo 7, do versículo 9 até o 17. Diz assim: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais. E prostravam-se diante do trono sobre os seus rostos, e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor, e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Então, este trecho, ele fala não da igreja arrebatada, ele fala daqueles que morreram, foram martirizados por causa da sua fé em Deus durante o período da tribulação. Por isso que ele diz aqui: vieram da grande tribulação. Então isso se refere a um povo específico, que durante o período da tribulação vai crer. Então Deus não faz nada para perder gente. Ele vai salvar muita gente. O próprio arrebatamento da igreja vai servir como um gatilho para despertar a fé de alguns que andam, digamos assim, distraídos, né? Despercebidos da realidade da Bíblia. Porém, a gente não pode esquecer, ainda que essas pessoas sofram em algum momento da tribulação, no começo, na primeira fase, no meio, né? Essas pessoas encontrarão a salvação eterna, por manterem firme a sua fé ao preço da própria vida. Não é diferente do que acontece hoje em alguns lugares. Alguns países da África, que devagarzinho estão se convertendo ao islamismo, estão matando cristãos todos os dias. Põe fogo. Não é muito diferente. Porém, naquela época, durante a tribulação,
isso será um pouquinho mais intenso. Tá certo? Falando da segunda parte da tribulação, né? A gente viu bastante na semana passada sobre a primeira parte. O início da segunda parte da tribulação tem uma previsão exata, dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versículo 15 até o 22. Diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, ele fala da abominação da desolação. É uma situação muito específica. E nós vamos falar dela daqui a pouquinho. Eu não quero antecipar para não misturar a informação aqui, né? O anticristo entrará no templo em Jerusalém e se declarará Deus, obrigando a nação de Israel a reconhecê-lo e a adorá-lo como tal. Somente então o povo de Israel compreenderá a gravidade do seu erro e reconhecerá a enorme cegueira espiritual em que se encontrava, pois eles haviam sido enganados e levados a crer no anticristo como sendo ele o seu autêntico Messias e libertador. A maioria do povo de Israel se recusará a adorar o anticristo como Deus. Ele matará muitos. E um remanescente desta nação fugirá para o deserto de Edom, onde serão protegidos e sustentados por Deus. Aí tem uma passagem bem interessante sobre isso. Está no livro de Isaías, no capítulo 63, do versículo 1 até o 6. Diz assim: quem é este que vem de Edom, com vestidos tintos de Bosra, este ornamento com a sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura e as tuas roupas como a daquele que pisa o lagar? Eu sozinho pisei no lagar e dos povos ninguém houve comigo. Eu pisei na minha ira, os esmaguei no meu furor, o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração e o ano dos meus remédios é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse. Admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso, meu braço me trouxe salvação e o meu furor me susteve. E atropelei os povos na minha ira e os embriagarei no meu furor e a sua força derrubarei por terra. Esta é a postura do Senhor em relação a esse povo. Um remanescente de Israel que Deus levará para o deserto e sustentará lá. Apocalipse, capítulo 12, versículo 6 primeiro. Diz assim: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha preparado lugar por Deus, para que ali fosse alimentada por 1260 dias. De novo aquele número, né? Está falando dessa mulher que havia de dar à luz um homem. Está falando dessa comunidade específica de Israel. A partir do momento que o anticristo se declarar Deus lá no templo em Jerusalém, nós iniciamos a segunda parte da tribulação, os últimos 3 anos e meio. E nesse momento,
tudo que ele vai querer a partir dali é destruir os cristãos e o remanescente de Israel. Então a perseguição vai deixar de ser uma perseguição velada, vai ser uma perseguição descarada, né? Vamos ler Apocalipse, capítulo 12, do versículo 13 até o 17, tem uma descrição de como vai ser essa perseguição, né? Quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho do homem. Foram dadas às mulheres, à mulher, 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. De novo aquele numeralzão, né? E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher. Lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher. A terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Veja que, desde que foi anunciado que a Virgem conceberia e daria à luz um filho, a Bíblia começa a tratar de uma maneira específica a pessoa de Jesus Cristo. Identificá-lo, né? O Messias, sim, mas o Messias com 2 aspectos. Primeiro, o de servo sofredor. Depois, o Messias glorioso. O Messias sofredor já veio e foi torturado, foi massacrado. Ele vai voltar a segunda vez. E o dragão não pode impedir. O diabo não pode impedir. Porém, ele pode impedir, ou pelo menos tentar impedir, que nós creiamos em Jesus. Ele pode impedir através, né, a palavra fala que ele lançou da sua boca uma torrente de água. Informação. Olha quanta informação temos hoje. E parece que quanto mais informação o ser humano tem, mais difícil é para ele acreditar no Evangelho. Mais difícil é acreditar em Deus. Acreditar que o Filho de Deus veio à Terra, numa época em que não havia tecnologia, em que ele só podia conversar com um grupinho de pessoas, quando ele poderia ter deixado para vir agora, que com uma tuitada ele ia alcançar o mundo inteiro. Parece inconcebível para algumas pessoas. E tudo isso faz parte desse processo que desde lá de trás, o diabo vem tentando desviar a atenção das pessoas para as coisas do mundo, fazê-las perder o foco em Jesus. Há muitos hoje, quando a gente fala de igreja, né, de denominações, a gente vê igrejas enormes, que cabem 10.000 pessoas por culto e os cultos estão sempre cheios. E mesmo assim, daquela multidão de pessoas que está ali, às vezes um punhadinho muito pequeno é quem está de fato ligado em Jesus e crendo nele. E não se engane, nós somos uma igreja pequena, mas o nosso meio também tem gente que ele é um esquentador de banco. Ele vem, senta e esquenta o banco. Vai embora, o banco fica frio, ele volta no próximo culto e esquenta o banco de novo. A palavra ainda não nasceu dentro dele. Ele ainda não despertou para uma fé verdadeira. Muitas pessoas, se Jesus voltasse hoje, não subiriam. Não porque não creem em Deus. Talvez até creiam, mas não creem o suficiente para ter uma vida voltada para Ele. É como aquela palavra da semente que Jesus falou, né? Às vezes a semente cai, mas é sufocada pelas preocupações com as coisas da vida, os espinhos. E a pessoa está tão atribulada, é tanta coisa, tantos detalhes, tanta coisa para ver, que ela não tem tempo para o Senhor. Então, desde aquela época, desde lá de trás,
O inimigo das nossas almas tem tentado, através dessa guerra, tirar a nossa atenção do Senhor. E Deus trabalha para que isso não seja possível, para que Ele não consiga. Mas Deus não pode transformar a gente num robô, numa marionete, e sair manejando a gente sem nós buscarmos, sem nós desejarmos. Não é um fato. A qualquer momento, Jesus vai voltar. E muitas pessoas vão ficar para trás. Pessoas que Deus ama. Pessoas que Deus está trabalhando para salvar. E é claro, ainda haverá a chance de salvação. Mas a chance de salvação agora é pela graça. Depois será pela dor. Vai ser bem mais difícil. Precisamos despertar para isso. Esse tempo, essa segunda fase, essa perseguição, digamos assim, descarada de Satanás, isso é só parte do problema. Desde o início da tribulação, Deus vai estar derramando o seu juízo sobre a terra. E vai chegar o momento em que os juízos, né, eles vão crescendo em intensidade. Vai chegar ao ponto de ser algo insuportável. Insuportável. A Bíblia diz que as pessoas se esconderão nas covas e cavernas da terra e dirão aos montes: caiam sobre mim para me esconder da ira do Cordeiro. Pensa. Um Deus perfeito, que é perfeito em amor, quando resolve se irar e manifestar sua ira também é perfeita. Não vai ser fácil. Catástrofes e calamidades afligirão as nações em todo o mundo. A intensidade do derramamento da ira de Deus sobre os moradores da terra continuará a aumentar à medida que se aproximar o fim da tribulação. Paralelamente, guerras assolarão o mundo e a destruição atingirá o grau máximo no final deste período. Um ídolo será introduzido no templo em Jerusalém, profanando-o. Apocalipse 13, do versículo 14 até o 17, diz assim. Aqui ele está falando sobre a besta que saiu da terra, tá? Que é o falso profeta. Versículo 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, da primeira, que é o anticristo, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Veja que é algo bem específico, né? Um ídolo num templo que não tem ídolos já é estranho. Mas um ídolo que fala e diz para que se você não o adorar, você será morto. Pensa. Esta é a situação que nós veremos lá do céu com a graça de Deus, não aqui na terra, mas veremos pessoas sofrendo aqui. É isso que a Bíblia descreve. É algo totalmente perturbador. Algo completamente irracional. Você imaginar que uma estátua vai ter o poder de falar e de condenar pessoas. Será que essa estátua vai ser um robô, um androide, um sintozoide ou qualquer uma dessas invenções que já criaram? Ou será que vai ser algo realmente demoníaco?
Nós não sabemos. O que a Bíblia diz é que essa estátua vai ser colocada lá no templo em Jerusalém. Esse ato de colocar uma estátua no templo, né, primeiro, Satanás ter se assentado lá, exigindo ser tratado como Deus, se declarando Deus e exigindo ser tratado como Deus, ser adorado, e depois colocar uma estátua lá. Isso tem uma ligação, né? Nos tempos bíblicos ou intertestamentários, né? Você vai encontrar essa história no livro de 1º e 2º Macabeus, que pertence à Bíblia chamada Bíblia Ave Maria, que é a Bíblia dos católicos. Esses livros não existem na nossa Bíblia cristã. Ela existe só na Bíblia Ave Maria, na Bíblia dos católicos. A história dos Macabeus, ela é a história deste período. Tá? Ela narra mais ou menos a luta da família de Macabeus, Judas Macabeus, Jesus Macabeus, João Macabeus e o pai, que eu esqueci o nome. Lembra, Paulinho, o nome? A família de Macabeus, ele foi morto, e aí os seus filhos tomaram lugar na luta contra Antíoco Epifânio, que era o imperador romano que dominava aquela região. E esse imperador, quando ele tomou o lugar de governador, quando ele subjugou a Judéia, a primeira coisa que ele fez foi cancelar a religião judaica. Proibir as pessoas de circuncidarem os seus filhos, como era feito. Proibir os sacrifícios ritualísticos que eram executados no templo. E obrigou as famílias que não quisessem morrer a sacrificar porcos sobre o altar. O que para o judeu era algo tão nojento que eles passavam mal, enjoavam e vomitavam. E esse Antíoco Epifânio tinha um general, Seleucida, que era terrível. E ele matava as pessoas e misturava o sangue dessas pessoas com o sangue dos porcos e os queimava no altar quando eles faziam algo que não adorava o Antíoco Epifânio lá com o sacrifício dos porcos. Então, quando Jesus fala a abominação da desolação, ele está falando deste momento específico da vida do povo de Israel, que lá na frente vai voltar de novo de uma maneira ainda pior, porque Antíoco Epifânio e o seu general, eles só conseguiam alcançar as pessoas que estavam perto dele, visivelmente perto. Mas lá no final dos tempos, essa destruição, a destruição, as guerras e tudo que essa atitude de Satanás vai provocar, vai ser gigantesca. Vai ser algo tremendo, muito, 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 muito ruim. A gente pode ler 2 Tessalonicenses capítulo 4, né, para retomar aqui, mas entendam que a magnitude da destruição que essa profanação vai causar é algo sem igual. Vai ser algo que vai impactar o mundo inteiro. Esse tempo que já é marcado por terremotos e pragas, perseguições, vai ser também marcado por essa profanação gigantesca. Então, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essa é a grande e profunda intenção de Satanás. Ele quer ocupar o lugar de Deus. Não importa se ele vai fazer isso com pessoas conscientes ou através de pessoas mortas. Para ele não faz a menor diferença. Desde que as pessoas que estejam ali o adorem como Deus. Se ele precisar matar 99 pessoas para que uma se renda a ele, ele vai fazer. Então esta é a grande realidade desse tempo. As pessoas se enganam com falsos discursos. A gente tem vivido, talvez, um momento político revelador de um lado, complicado do outro, na nossa sociedade, e às vezes a gente fica até meio indignado com as coisas que a gente vê, que a gente lê, que a gente ouve, né? Um fez isso, outro fez aquilo e tal.
Imagina como será nessa época. Um governante e o mundo inteiro sendo obrigado a se render a ele, para poder comer, para poder comprar, vender, criar seus filhos. A única outra opção que fará alguém resistir a isso é Cristo. Lembrando, né? Nós vimos aqui na semana passada que o Senhor, Deus, vai levantar 144 mil judeus eleitos e selados para pregar o Evangelho por toda a terra. E essas pessoas vão conseguir alcançar muitos outros. Mas a destruição naquele tempo vai ser algo incomparável. A gente ainda vai ler sobre os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Nós ainda vamos falar sobre isso no momento futuro. E cada um desses 21 momentos vai ser acompanhado não apenas de castigos, mas de destruição física, que vai alcançar o planeta inteiro. Terremotos, maremotos, falta d'água em alguns lugares, incêndios incontroláveis em outros, saraiva de pedras de fogo. Tudo ao mesmo tempo e com um governante assim. Não vai ser fácil estar aqui. Por isso, a importância, né, da gente se preparar e, através da palavra, do conhecimento da palavra, da certeza em Deus, anunciar para pessoas que estão perto de nós. É complicado, irmãos. Esse período de tribulação, a angústia de Jacó vai ter fim, é 7 anos. Mas olha, a Bíblia diz que os terremotos, as guerras, as calamidades, elas vão ter causado transformações profundas que deixarão o nosso planeta irreconhecível. Quando olharem lá do céu, não vão ver o planetinha azul, vão ver uma nuvem de poeira de um lado e uma nuvem preta de incêndio do outro, de tanta coisa que vai ter acontecido aqui. A alteração vai ser geográfica. Lugares vão desaparecer, cidades vão ser destruídas, montanhas vão ser derrubadas, mas também vai ser demográfica. Mais da metade da população do mundo vai morrer durante 7 anos. E dos judeus, tirando esses 144 mil e essa parte remanescente que vai fugir para o deserto, vão sobrar muito poucos, porque 2/3 da população de Israel vão desaparecer. Segundo os dados que eu dei uma pesquisadinha lá na internet, de 2018, tá? Não tem nada desse ano ainda. Nós tínhamos, lá para o segundo trimestre de 2018, cerca de 7,7 bilhões de habitantes no planeta. E um total de 16 milhões de judeus, que se dizem judeus, entre filhos, judeus legítimos, filhos em que um é judeu, o outro não. 16 milhões. Se você fizer uma conta básica aqui, você vai ver que, segundo essa regra, que 2/3 dos judeus vão morrer, desses 16 bilhões, vão sobrar mais ou menos uns 5 milhões e meio. Os outros 11 milhões vão morrer. Se você fizer uma conta em relação aos 7,7 bilhões de habitantes do planeta, você vai chegar à conclusão que de 3,5 a 3,8 bilhões de pessoas vão morrer. Não tem nem onde enterrar tanta gente. Eles vão ficar largados
Entende? É uma coisa absurda. Mas é o castigo de Deus. E Satanás estará agindo para que esse castigo alcance mais pessoas, porque ele não vai ser ileso, mas ele vai tentar derrubar o máximo de pessoas possível. É muita gente. Três bilhões de pessoas. É muita gente. Então, se a gente, às vezes, tem um sobrinho, né, de longe, e esse sobrinho, às vezes, é casado e tem um filho, talvez você e o seu sobrinho não passem pelo momento da tribulação, mas talvez o filho dele passe. Quando a Bíblia fala de amor, quem ama quer dividir o que ele tem de melhor com as pessoas, não é? Quer dividir com aqueles que ele ama o que ele tem de melhor. O que temos de melhor é Deus. O que temos de melhor é Deus. O Senhor espera que a gente o compartilhe. Não é sair por aí com a Bíblia na mão, pregando no trem, como alguns fazem. Mas é você, no dia a dia da sua vida, ser uma testemunha desse Evangelho. É você que está lá, às vezes numa festa, tomando uma cerveja, tal, e batendo um papo com alguém, ter uma palavra, como diz a palavra de Jesus, né, uma palavra temperada com sal, para poder falar e as pessoas ouvirem. Às vezes poder dar o seu testemunho, contar o que aconteceu na sua vida, né? Anunciar para as pessoas que aquele Deus das Escrituras não está no passado. Ele vive e reina e tem agido na sua vida e você é prova disso. Nós temos em nosso meio pessoas que foram curadas. Nós temos em nosso meio pessoas que passaram por situações em que elas estavam condenadas, iriam morrer condenadas. E o Senhor deu um jeitinho de abrir uma brecha e levar uma palavra de salvação para essa pessoa. Isso é um milagre, gente. Isso é um milagre. É porque a coisa mais importante é a pessoa alcançar a salvação. Eu até comentei com vocês aqui na semana passada, né? A minha tia estava muito ruim, ela faleceu na sexta-feira. Mas antes disso, quando o Senhor revelou para o nosso irmão Joel, numa oração que ele fez, que ele havia alcançado a minha tia com a salvação, o meu coração descansou. Porque lá na aflição, na preocupação, vamos resolver, vamos tratar, de que adianta tratar e a pessoa continuar sem salvação? Depois a gente descobriu que o AVC na minha tia, embora isquêmico, alcançou mais de 80% do cérebro do lado esquerdo, que é responsável pela parte mecânica, fala, movimento e memória. Ou seja, se a minha tia tivesse sobrevivido, seria como um vegetal numa cama. Fora isso, o lado direito do pulmão dela estava completamente paralisado, tampado, não respirava. Ainda assim, Deus poderia tê-la trazido de volta. Mas o que era mais importante? Qual é a razão de estarmos aqui? Não é alcançarmos uma vida lá? Como aquele hino antigo da semente, né? A semente é fiel ao processo de Deus. Lançada na terra, cresce em direção ao céu. Essa é a realidade. A gente não está aqui para ficar aqui. O problema é que para alcançar a vida com Deus, precisamos aprender
a tomar a nossa cruz e segui-lo. E lá, durante este período da tribulação, não será diferente, as pessoas precisarão carregar a cruz. Só que hoje, cada vez que um de nós decide seguir a Cristo, o Espírito Santo nos transborda. E Jesus aparece do lado e ajuda a carregar a cruz. Como a Bíblia fala do Simão Cirineu, né, que ajudou Jesus a levar a cruz até o Calvário. Mas neste período não haverá. Nesse período não haverá graça. Não vai adiantar crer em Jesus. Você vai ter que morrer por essa fé. Vai ser o único jeito de você provar que cria nele. Então, pessoas que amamos, que podem passar por esse período, a gente tem quase que uma obrigação, né, de alertar, de dar um alô, de não deixar a pessoa se perder, de falar. Só que num mundo em que todo mundo fala, se a gente não tiver a graça de Deus para falar, a gente é só mais um falando. Não é? A gente é só mais um. E às vezes, como a gente vai falar de um assunto que para muitos não interessa, a gente é o chato. Por isso, precisamos da graça de Deus para falar com as pessoas. Precisamos de uma unção que nos ajude a identificar a maneira certa. Você vai falar sobre essas coisas para uma pessoa que você está conhecendo agora? Meu Deus, vão chamar você de doido, dragão, serpente. Serpente que cospe um rio atrás de uma mulher que acabou de dar à luz. Que conversa é essa? Gente, essa palavra é para nós. É para alicerçar a nossa fé. Despertar em nós uma gratidão maior em relação a Deus. Uma busca, digamos, mais ousada, né? Uma busca mais ativa da presença de Deus. Isso não é para você falar para uma pessoa que você está conhecendo agora. Ou para uma pessoa que você já conhece, mas que está conhecendo Deus agora. Essa palavra é um alimento sólido. Você não pode dar para uma criança recém-nascida. Então lembre-se disso. O Evangelho é Jesus morrendo pelos nossos pecados. Como disse Paulo, diga você também, eu a nada me propus saber a não ser Cristo crucificado por mim. Cristo crucificado, loucura para o judeu, porque o Messias não podia sofrer. E escândalo para o grego, porque, meu Deus, um homem sábio ser crucificado. Era loucura para um e para outro, mas para todo que crê, é salvação. Lembre disso. É a parte importante do Evangelho. É o próprio Jesus na cruz. Esse assunto de escatologia, esse assunto da tribulação é um assunto muito rico, tem muitos detalhes. Às vezes a gente confunde determinadas passagens, quando a gente lê. Pô, mas Deus está falando com a igreja, agora está falando com Israel, agora está falando com o remanescente, ali está falando... É assim mesmo. Eu falei para vocês comprarem, né? Muitos compraram esse livretinho aqui. Bastante coisa do que eu falei na aula passada e nessa está aqui. Eu usei isso aqui como um guia, né? Para essa parte do estudo, para não ficar falando aleatoriamente. Das próximas vezes, quando a gente começar a falar com detalhes de algumas coisas que vão acontecer nesse tempo, nós vamos usar outro material de apoio, né? Mas, por enquanto, quem tem, leia, porque está tudo aqui. É um livrinho, né? Quase que um roteiro dessas coisas, né? Mas você vai encontrar muito do que eu disse semana passada e essa semana lá. Também você vai encontrar lá no nosso grupo, né? No WhatsApp, esse estudo de hoje ou da semana passada. Continuem lendo em casa, com calma, orando sobre essas coisas. Porque a importância de sabermos tudo isso, como eu já disse,
não é a gente sair por aí falando disso. É a gente se tornar mais grato a Deus. É a gente se tornar alguém em que Cristo vê uma busca. Muitos não buscam. Muitos olham para o céu e esperam que as coisas caiam de lá. E dizem, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Muitos cristãos usam jargões, né? Quando acontece um problema, está amarrado. Quando alguém fica doente, eu rejeito em nome de Jesus essa enfermidade. Não é que isso não existe. Mas me mostra na Bíblia onde está alguém que rejeitou a própria enfermidade e ela foi embora. Me mostra na Bíblia aonde está alguém que disse, está amarrado e o problema parou. Não cresceu mais. Não existe. Então, às vezes a gente se depara com jargões, com costumes, né? Quase que sociais dentro da igreja. Porém, Deus não tem nada a ver com isso. A sua palavra não volta para Ele vazia. Leia a Bíblia. Fuja dos jargões. Né? Virou hábito por causa daquele... como é que era o nome, meu Deus? Lázaro, irmão Lázaro. Oh, glória! Né? Para todo lado você ouvia. Tá. Não é que não falavam antes, já falavam. Mas o jeito dele de falar se espalhou. Então, é errado você dizer? Não, mas você entende o que você está dizendo? Porque não é o que você fala que vai funcionar. É o que tem dentro de você. Essa palavra é importantíssima. Mas se você não vai vivê-la, por que é tão importante assim? Porque ela te ajuda a ser grato. Deus está te livrando daquilo. O sacrifício de Cristo nos livra da ira que vai ser derramada sobre a humanidade. Saber que essa ira não é um faz de conta, é algo real. Olha a imagem que ele passa em Isaías. A roupa completamente salpicada de sangue. Quer dizer, você já entrou num frigorífico? Já foi? Não, né? Acredite, é sangue espirrando para todo lado. Imagina você com a sua roupa salpicada do sangue de pessoas. Olha a imagem que Deus usa para dizer como aquele tempo vai ser ruim. E a gente foi livre desse tempo só porque acreditou em Jesus Cristo. Não é maravilhoso? Não é um motivo para a gente ser grato e ficar falando obrigado, 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 até acabar nosso fôlego. Só que é assim que a gente faz? Não. Daqui a pouco a gente se esquece. E alguma coisa acontece que nos tira da presença de Deus. Coisas tolas da vida se tornam maiores do que esse sacrifício. Infelizmente é assim. Mas graças a Deus que Ele não desiste de nós. A gente cai e Ele vai lá e nos levanta. Amém? Não se esqueçam dessas palavras. Esse estudo sobre a tribulação mostra o quanto aquele período vai ser difícil. Você sendo perseguido, como Jesus disse para os judeus, sendo perseguidos, e ainda tem chuva de meteoro caindo na terra. Ainda tem uma inundação acontecendo num lugar e você não pode ir para lá, você tem que ir para outro lugar. Mas no outro lugar tem um exército te procurando. E aí? Parece história daquele Walking Dead, né? Mas é quase isso. Viu? Quase isso. Vai ser assim. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês não se esqueçam dessas palavras
para com elas se tornarem cada vez mais gratos a Deus. Lembrem-se, mesmo no meio da maior provação, Deus vai dar um escape para aquelas pessoas. Vai haver uma chance de salvação. Imagina hoje, qual o aperto, qual dificuldade você pode enfrentar para a qual Deus não tenha saída. Ele é misericordioso demais, longânimo demais, Ele é bom demais. Glória a Deus por sua bondade.